meninos! Saudades de vocês, morrendo de saudade de vocês, de verdade, gente. Que coisa, né? Lá vamos nós para mais um ano assim, nesse negócio de aulas remotas. Mas não tem muito o que fazer. Vamos que vamos e vamos estudar o máximo aí possível, vamos ser produtivos, vamos ver as videoaulas, vamos fazer os exercícios. Vocês estão nos terceiros, ó, terceirão. Enem, mil na cabeça, galera. Depois eu vou criar esqueci como é que é o nome que fala, um código pro nosso mil, como eu fiz com os meninos do ano passado, beleza? Como eu havia falado lá no nosso vídeo de apresentação, nós vamos esmiuçar cada uma das competências juntos, ok? Para que vocês possam compreender certinho o que essas competências querem exigir, o que elas querem que vocês de fato demonstrem, o que elas querem que vocês façam para que alcancem os 200 pontos em cada uma delas e assim atinjam a nota máxima no Enem, ok? Então hoje na nossa aula, lindíssimos, maravilhosos, todo mundo animado, ó, uhul! Vamos ver a competência 1, ok? Então fiquem atentos, caso tenha dúvidas, caso vocês tenham dúvidas naquilo que eu estou falando, pausa o vídeo e me chama lá no WhatsApp para que a gente possa sanar isso aí, beleza? O que não pode é que vocês fiquem com dúvidas, o que não pode é vocês ficarem aí ainda sem entender um ponto ou outro acerca de cada uma dessas competências, beleza? Então, vamos aqui para os nossos slides. Tá, a competência 1 do Enem, então, o que ela é? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Mas o que a gente precisa entender é que esse demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa não é apenas eu não errar palavras. Olha só o mistério aí. Então quer dizer que se eu simplesmente escrever tudo bonitinho, tudo certinho dentro da minha redação, eu não vou tirar 200 pontos no Enem na competência 1? Não. Porque essa competência 1, ela quer que você demonstre que você domina a escrita padrão. E dominar a escrita padrão está além de simplesmente sabermos falar corretamente, evitar os erros ortográficos. Está muito além disso, ok? Então a gente precisa estar muito atentos a isso, beleza? Então eu preciso demonstrar para o meu corretor, eu preciso demonstrar para a banca examinadora, para os corretores que irão pegar a minha redação, que vão ler que eu tenho domínio dessa língua portuguesa. Mas como que eu vou demonstrar esse domínio? Vamos lá. Então como que eu vou alcançar esses 200 pontos na competência 1? Eu fico encabulada com a minha capacidade de fazer slides à toa. Para que esse slide aqui? Porque eu gosto de fazer slide, acho bonitinho, lindo, e vocês aguentem. Brincadeiras à parte, seguinte. Olha só. Como que eu vou então demonstrar que eu consigo ter esse domínio? Usando todos os recursos linguísticos que essa língua portuguesa nos oferece. Então, esses recursos linguísticos aí, esses pontos apresentados dentro da minha redação, de demonstrar esse domínio dessa norma padrão, vai estar relacionado em primeiro lugar aqui, ó, com o uso dos dois pontos. Geralmente a gente tem na cabeça que o uso dos dois pontos é apenas para poder introduzir uma fala, é apenas para poder apresentar alguma enumeração de ideias que virá a seguir, só que não. Esse uso dos dois pontos, ele também pode ser utilizado para valorizar alguma palavra, para valorizar alguma expressão dentro da redação. Eu vou usar a expressão aleatória? Não, pera lá. Lembrem-se que dentro do texto dissertativo e argumentativo a gente não sai colocando aleatoriedades, tampouco ditados populares, não é isso. Vocês vão entender com os exemplos que eu vou passar para vocês. Então, esse uso dos dois pontos, ele vai ser principalmente para demonstrar a valorização de algo dentro da sua redação, dentro do seu texto. Geralmente, ele pode ser colocado em qualquer lugar da redação, mas especificamente, a gente trazer ele ali na introdução, valorizando alguma parte da frase temática. Então, pensam bem. A frase temática, ou seja, o meu tema de redação, a gente precisa olhar para ele e identificar qual que é a palavra-chave dele ali. Então, vamos pensar no tema de redação violência contra a mulher.
esse tema, a palavra-chave vai ser praticamente quase que ele inteiro. Então, violência e mulher, né? Então, imagine você construindo uma introdução em que lá no final vocês vão colocar 2 pontos, apresentando uma argumentação, apresentando uma ideia, e aí esses 2 pontos vai trazer justamente uma dessas partes da palavra-chave como algo que valoriza ou dando ênfase dentro da redação. No caso ali, por exemplo, violência, certo? Então, esses 2 pontos, eles serão utilizados para isso. Observem bem aqui. Então, usado para trazer uma valorização da palavra, mas também ele vai servir para criar um suspense. Ah, como assim um suspense? Então, ao invés de logo de cara chegar e já falar sobre o que você está... sobre o que você vai dialogar dentro do seu texto, você começa a traçar caminhos, a traçar possibilidades para que o seu corretor comece a pensar, mas esse aluno, será que ele está falando disso? E aí, de repente, lá no final, você coloca 2 pontos e pá, faz com que o corretor perceba que não, realmente ele estava falando disso. Olha só esse exemplo aqui. Ó, embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, pois muitos ainda não possuem contato com uma das principais fontes de entretenimento, o cinema. Perceberam como que foi criado todo um suspense e aí ao final traz essa valorização da palavra-chave dessa frase temática que é o cinema? Então é muito interessante que vocês consigam articular essas ideias de vocês utilizando esses recursos. E é entretenimento mesmo, tá? Eu sei que tem um monte de vocês aí ficaram pensando, mas não é entretenimento. Não, não é não, tá? É entretenimento, pelo amor de Deus, ok? Então, observem bem como que foi construída essa valorização aí da palavra-chave dessa frase temática do tema do Enem do ano retrasado, tá? Então, olha como que deixa o texto pomposo, olha como que deixa o texto bem escrito, bem elaborado. O aluno, ele não errou palavra nenhuma aqui. Então, observe que ele já tem pontos por isso. Mas se ele simplesmente tivesse construído uma argumentação simplória, não errei palavra nenhuma, isso não iria dar garantias para ele de que ele poderia alcançar esses 200 pontos. Pode ser que sim, porque aí o corretor do Enem vai olhar todo o conjunto da obra. Pode, mas a gente não vai correr o risco de escrever uma redação simplesinha, achando que, mas tá tudo certinho, não errei nada e vou tirar os 200 pontos aqui nessa competência ou vou alcançar no mínimo 900. Não, a gente precisa demonstrar para o corretor que conseguimos ir além, beleza? Que temos conhecimento e que a gente consegue ir além daquilo que já é esperado que a gente saiba, porque não errar as palavras é o mínimo, não faz mais que obrigação, beleza? Estão conseguindo pegar isso? Tá tranquilo? Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, pausa o vídeo e fala... Oi, professora, não entendi isso não, fala de novo. A professora vai falar de novo, tranquilos? Então vamos lá. Outro exemplo acerca dessa questão do uso dos 2 pontos. Vale ressaltar que a arte não abrange todos os cidadãos, excluindo uma parcela considerável, 2 pontos, a população de baixa renda. Então veja quanto que ele cria toda essa argumentação, sem que saibamos até então do que é que ele está falando, qual é essa exclusão, né, dessa parcela considerável, e aí ele traz o uso dos 2 pontos, a população de baixa renda. Então o uso desses 2 pontos, ele é um recurso que serve para demonstrar isso, essa valorização acerca de uma parte, acerca da frase temática, acerca de um fragmento da frase temática, ou acerca de um ponto específico daquilo que você está defendendo ao longo da sua redação. Então, utilizem isso, meninos. Façam isso. Professora, mas onde é melhor de colocar? Não existe uma regra específica onde é melhor de colocar os 2 pontos dentro do seu texto, onde é que você quer fazer essa valorização. O que é importante é você saber utilizar. Saber que, não, quero trazer esse momento aqui no meu quarto período do D2, e aí eu vou jogar os 2 pontos ali para mostrar que eu estou valorizando, que eu entendi, que eu saquei, que eu manjei dos Paranauê. E isso é que é importante. Beleza? Mas saibam utilizar, saibam que
deve ser colocado, que deve ser apresentado de maneira correta. Vamos lá. Outra coisa também importante que vocês devem utilizar dentro aí da competência 1, para que vocês consigam alcançar essa nota, esses 200 pontos, é o uso dos travessões. Opa, mas como assim o uso dos travessões? Mas não é só para poder trazer uma fala, né, numa historinha, numa narração? Não, aí vocês vão ver que esse uso dos travessões, eles serão apresentados, eles serão colocados como até mesmo para substituir vírgulas. E aí o aluno que consegue perceber, o aluno que consegue demonstrar isso para o corretor, que ele entende que o travessão ele pode ser utilizado para substituir uma vírgula, já está demonstrando que ele consegue ir além, já está demonstrando que ele tem um conhecimento aqui, ó, acima dos demais, tá? Então, dentro dos 5 milhões de meninos que vai fazer prova do Enem, que todos eles vão escrever do mesmo jeito, tem os do Silvio de Mello, que não farão isso. Tem os sesmilianos, acabei de criar essa palavra, já tinha ouvido ela em algum momento. Tem os sesmilianos que farão a diferença e vão alcançar o 1000 por demonstrar que tem conhecimento para além daquilo que se espera que o aluno tenha. Então segue lá. Ó, olha olha só quais são os pontos em que o travessão ele pode ser utilizado. Então, para substituir as vírgulas, como eu já mencionei para vocês, isolar frases curtas e outro ponto principal, ele nunca deve ser obrigatório para fazer sentido na frase. Então, ou seja, é como se a gente estivesse trabalhando com uma explicação a mais dentro do texto. Mas que se não existisse aquela explicação ali, toda a sua argumentação ela continuaria fazendo sentido. Então, o uso dos travessões ele vai ter essas características quando ele é utilizado, ok? Então, quando é que eu vou poder usar ele para substituir vírgulas? Ó, vamos ver esses exemplos aqui bem tranquilos. Olha só, o juiz, confiante com a sua decisão, declarou o réu culpado. No lugar desses travessões, o que eu poderia colocar? 2 vírgulas, né? Só que eu sei que esse travessão, ele também pode ser utilizado com esse intuito, com esse intento. Então, eu vou substituir as vírgulas para demonstrar para o meu corretor que eu conheço que esse travessão, ele não é simplesmente usado para introduzir uma fala de um romance ali, de uma historinha que está sendo narrada. Tranquilo? Então, eles que se achavam muito espertos, foram enganados mais uma vez. Aqui também poderia ser o quê? Colocadas as vírgulas. E aí, dentro da redação, ele deve ser usado de 3 maneiras. E aí, observem. Ele vai inserir uma explicação curta, ou vai inserir um comentário sobre alguma parte do seu texto, né? Então, inserir um comentário a mais daquilo que você está argumentando, daquilo que você está dialogando. E também para inserir exemplos. Observem. Explicação breve. A Constituição Federal de 1988, promulgada com o intuito de propor leis que estabelecessem a ordem na sociedade, garante como direito de todos os cidadãos o acesso à saúde, educação e segurança. Tá vendo o uso dos travessões aqui? Poderia ser uma vírgula? Poderia. Mas vamos deixar de usar vírgula e vamos colocar a travessão dentro do texto? Para deixar bonito, para deixar chique, para mostrar para o nosso corretor que a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe que a gente consegue escrever uma redação digna de nota 1000, né? Então, para evitar que o corretor pense, nossa, esse menino caiu de paraquedas aqui, vamos fazer isso? Não. Vamos lá, colocar, substituir por travessão, vai ficar muito legal. Então, um dos pontos, para apresentar uma explicação breve. Aqui nesse exemplo, essa explicação breve, ela está em relação a quem? A Constituição Federal. Ok? Qual foi o intuito da Constituição Federal? Ela foi o intuito de propor leis que estabelecessem a ordem na sociedade. Beleza? Explicação breve. Fica parecendo que a explicação é longa aqui, mas é por conta que está digitado, né? Mas dentro aqui da folhinha de redação, ela é uma explicaçãozinha tranquila. Outro exemplo. Inserir um comentário sobre alguma parte do seu texto. Ó. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres,
cujos direitos são negligenciados. Olha só o comentário vindo agora. Mesmo ferindo a Constituição Federal. Então perceba que não é uma explicação breve. Perceba que é um comentário acerca de quê? Que os direitos estão sendo negligenciados. E aí traz esse comentário acerca disso. Mesmo ferindo a Constituição Federal. Então, os direitos estão sendo negligenciados e a gente precisa pensar que, além deles estarem sendo negligenciados, isso fere a Constituição Federal. Aí é onde entra o uso aqui dos travessões, trazendo esse comentário. E aí, seguindo. Tanto pela falta de ação do Estado, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Tranquilos até aqui? Eu vou me aproximando da câmera para que vocês me vejam de pertinho. Brincadeira, meninos. Estão tranquilos até aqui? De novo, não entendeu isso aqui que eu acabei de falar? Pausa o vídeo, pelo amor de Jesus Cristo Todo-Poderoso, e me chama no WhatsApp. Please. Gente, não vamos ficar com dor, porque eu quero ver vocês no Enem tirando 1000. Esse ano 1000 vem. Beleza? Certo? Então vamos seguir. O outro O outro ponto. Inserir exemplos curtos. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colaboram para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, olha só os exemplos curtos. Que tipo de empresa, de que setor? Produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas. Ok? Então, esses aqui são os nossos exemplos curtos. Então, seguindo. Também colaboram para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Ok? Perceberam aqui o uso desses travessões? Estão tranquilos até aqui? Espero que vocês estejam tranquilos, sim. Vou parando por aqui para que esse vídeo ele não se estenda, para que não fique cansativo. E a gente vai dar sequência aí nessa competência 1, que ainda tem muito mais coisa para que possamos falar e apresentar para vocês, ok? Se até agora não ficou nenhuma dúvida, maravilha, beleza, perfeito. Mas se tiver dúvidas, meninos, mais uma vez, eu peço para que vocês entrem em contato e peçam explicações um pouco mais direcionadas para essa dúvida de vocês. Tranquilos? Então, até a nossa próxima aula. Grande beijos e tchau! Fui! I never made it.